Já sentiu como se Deus estivesse te chamando para fazer algo que parece impossível? Talvez uma nova carreira, uma oportunidade no ministério ou até abrir mão de algo muito importante para você. A ideia de embarcar em uma jornada dessas pode ser assustadora e você pode se perguntar: e se eu falhar ou cometer um erro? Sou bom ou qualificado o suficiente para isso? Essas preocupações são compreensíveis. Deus não vai te envergonhar se você hesitar, mas se não der um passo de fé, poderá perder os planos que Ele tem para você. Há um novo nível que Deus quer que você alcance, mas isso depende da sua obediência e disposição para seguir em frente. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar. Se é novo por aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos todos os dias. E se você já nos acompanha e gosta dos nossos conteúdos, ajude-nos fazendo uma doação ao canal. Escaneie o QR Code no canto superior direito, ou se preferir, temos links na descrição. Desde já agradeço. E vamos ao vídeo. Imagine-se na beira de um penhasco, com o vento soprando no seu rosto e o medo crescendo dentro de você. De repente você ouve uma voz dizendo: "Dê um passo e não tenha medo, estou com você." Nesse momento, o medo aumenta, mas você consegue respirar fundo, dar o passo e se vê pousando em segurança do outro lado. Isso é o que acontece quando você ouve a voz de Deus e dá um passo de fé para realizar o impossível. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele ficou surpreso e perguntou se poderia fazer o mesmo. Quando Jesus o chamou para ir até ele, Pedro deve ter sentido medo por estar no meio de um mar tempestuoso e a ideia de andar sobre as águas parecia impossível. Mesmo assim, ele saiu do barco com fé e começou a andar sobre as águas. Mas no momento em que tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar e imediatamente clamou para que Jesus o salvasse. Essa história nos ensina que Deus pode fazer o impossível através de nós quando damos um passo de fé. Imagine o que teria acontecido se Pedro não tivesse tirado os olhos de Jesus. Ele teria caminhado com segurança até o outro lado. Deus não quer que você tenha uma fé vacilante. Ele deseja que você tenha uma fé firme, que não seja facilmente abalada pelas tempestades. Não seria incrível dar um passo confiante na fé, confiando que Deus vai te segurar se você cair? Esse tipo de fé não é fácil, mas vale a pena. Deus está te convidando para uma aventura de fé. É hora de dar esse salto e sair da sua zona de conforto. Deus tem um plano para a sua vida que é maior do que você pode imaginar. E tudo o que Ele quer é que você confie sua vida a Ele e aproveite os benefícios que isso trará. Se você deixar o medo te paralisar, nunca verá as possibilidades de um avanço. Ao continuar sua jornada rumo à vida eterna, você enfrentará desafios e provações. Mas se você se apegar à verdade de que Deus está com você a cada passo, Ele te fortalecerá para superar qualquer obstáculo. Às vezes, você pode se sentir fraco, mas é justamente na sua fraqueza que a força de Deus se aperfeiçoa. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça." Se Deus te deu essa promessa, por que ainda ter medo? Mesmo quando você se sentir sozinho, Ele está ao seu lado, e essa jornada de fé levará a uma vida abundante e cheia de propósito. Ele transformará sua tristeza em alegria e seu luto em dança. A Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que tiveram fé em meio a circunstâncias impossíveis, como Abraão, que acreditou na promessa de Deus de ter um filho, mesmo quando tudo parecia impossível, e Davi, que enfrentou Golias com apenas uma funda e uma pedra. Imagine alguém se aproximando de um guerreiro habilidoso com uma funda, como Davi, que derrotou Golias com apenas uma pedra. Davi tinha plena confiança em Deus e sabia que ele não o envergonharia.
Pense também em Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo diante da ameaça de morte, mantiveram sua fé firme. Eles não se importavam se Deus os resgataria ou não. A fé deles em meio à adversidade nos lembra que, ao confiar em Deus, Ele não nos deixa envergonhados. Outro exemplo é a mulher com o fluxo de sangue. Ela acreditava tanto que apenas tocar na orla da roupa de Jesus seria suficiente para curá-la. Mas em vez de ficar em casa, ela saiu em busca de sua cura porque tinha fé e sabia que precisava agir. É por isso que o apóstolo Paulo diz que a fé sem obras é morta. Não podemos declarar cura e continuar na cama doente. Precisamos apoiar nossa fé com ações. Outro exemplo poderoso é a mulher cananeia, que se aproximou de Jesus para pedir a cura de sua filha, possuída por demônios. Mesmo com tudo que Jesus lhe disse, ela não desistiu, porque acreditava que ele podia curar sua filha. Sua fé persistente trouxe a cura que ela buscava. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que exerceram fé. Esses heróis confiaram no poder de Deus e não foram desapontados. A lição que podemos aprender com eles é a determinação. Eles sabiam o que queriam e foram atrás, sem se preocupar com o que os outros pensavam. Muitas vezes, o problema de muitos cristãos hoje é que eles estão mais preocupados com a opinião dos outros do que com o que Deus pensa deles. Imagine se a mulher com o problema de sangue tivesse discutido seus planos com um amigo ou parente. Ela poderia ter sido desencorajada. Alguém poderia ter dito que ela não era digna de estar no meio de uma multidão, e ela poderia ter decidido continuar sofrendo. É hora de parar de dar às pessoas o poder de influenciar sua autoestima. O Salmo 139, versículo 14 diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Deus te criou à sua imagem e semelhança, então por que permitir que alguém diminua seu valor? Nunca se esqueça de que você é um sacerdócio real e uma nação santa. Você é escolhido por Deus para mostrar suas maravilhas. O profeta Elias não se deixou abater pelo número de profetas de Baal. Ele pode ter se sentido sobrecarregado, mas sua fé em Deus lhe deu coragem. Você deve permanecer firme em sua verdadeira identidade em Cristo e não permitir intimidação de ninguém. Moisés, por exemplo, se sentiu inadequado para enfrentar o faraó por ser gago. Ele pode ter imaginado o faraó e seu povo zombando dele enquanto transmitia a mensagem de Deus, mas ele seguiu as instruções de Deus. Moisés não sabia que Deus não usa apenas os já qualificados, mas levanta aqueles que se sentem inadequados e os qualifica para missões divinas. Se não fosse assim, Davi teria continuado a ser pastor, Pedro teria permanecido pescador e Saulo teria continuado a ser um perseguidor. Deus conhece suas falhas, fraquezas e limitações. É por isso que sua força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você não abraçar essa verdade, o inimigo continuará a lembrá-lo de suas deficiências, semeando desânimo em seu coração. Mas lembre-se sempre de que seu valor não depende de quantas pessoas te amam, mas da sua posição em Cristo. Não dê importância aos nomes que as pessoas te chamam ou às situações que enfrentam, como fizeram com o cego Bartimeu. Isso não define sua identidade. Se você ainda não encontrou um parceiro para a vida e as pessoas zombam de você, não se desanime. O valor de sua vida não está na opinião dos outros, mas em quem você é em Deus. Não se deixe abater pela autopiedade. Lembre-se de que Deus está preparando alguém especial para você, alguém que seja conforme o seu coração. Se você está casado há anos e ainda não tem filhos, busque consolo nas histórias de Ana e Sara. Panina tornava a vida de Ana insuportável por causa da esterilidade dela, mas isso nunca a fez desistir de confiar em Deus. E no fim, sua bênção chegou. Deus prometeu que não haverá mulher estéril na terra. Que isso seja um lembrete de que Ele nunca te deixará envergonhado. Isaías capítulo 54, versículos 4 a 5 diz:
Não temas, pois você não será envergonhado. Não tema a desgraça, pois não será humilhado. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor, ele é chamado de Deus de toda a terra. Use isso como seu conforto e encorajamento quando estiver sobrecarregado pelo medo. Deus garante que, quando você confia nele, não enfrentará humilhação. Ele é fiel às suas promessas e nunca te abandonará. Tenha fé como Davi, que no Salmo 23 expressa sua confiança de que Deus estaria com ele mesmo no vale da sombra da morte. Agora que você tem a certeza de que Deus nunca te envergonharia, você não gostaria de entender por que ele é tão intencional em garantir o seu sucesso e avanço. Aqui estão algumas razões. Primeiro, ele é todo-poderoso e fiel. Essa não é a primeira vez que você ouve sobre a fidelidade de Deus, certo? Quando você observa as histórias de pessoas cuja fé trouxe resultados, verá que Deus é sempre fiel. Isso significa que ele é consistente, confiável e honesto. Ele sempre cumpre suas promessas e nunca deixa de fazer o que diz que fará. Quando você tem um relacionamento com Deus, você sabe que ele estará com você nos momentos difíceis. Foi assim com Davi, Daniel e muitos outros. O relacionamento deles com Deus impactou positivamente suas vidas e sempre que clamavam a ele, recebiam respostas. A fidelidade de Deus é uma fonte constante de conforto e força. Não importa o que a vida te traga, você pode confiar que ele será fiel à sua palavra. Por isso, o salmista declara que quem confia em Deus não será envergonhado. Você serve a um Deus que tem o poder incrível de fazer o impossível, e isso é razão suficiente para ter fé nele. Nada é difícil demais para ele lidar. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou os mortos e curou todas as doenças e enfermidades. Sua situação não é nova para ele, e ele a transformará para o seu bem. Segundo ele vê além dos seus fracassos, Deus não te envergonhará, porque ele vê além dos seus erros. Ele sabe que você é mais do que suas falhas. Ele reconhece seu potencial para se tornar uma pessoa melhor. Ele entende suas fraquezas e imperfeições e sabe que você não é perfeito. Por isso ele tem compaixão e perdoa seus erros. Diferente das pessoas, Deus não te condena por causa de um erro. Em vez disso, ele te dá outra oportunidade para corrigir seus caminhos. Deus vê além dos seus fracassos porque conhece suas intenções. Se Deus fosse como um homem, Saul nunca teria se tornado Paulo. Sua jornada para Damasco teria sido o fim, mas por causa de quem Deus é, ele olhou além do passado de Paulo e deu-lhe uma nova chance de viver corretamente. Deus te criou e colocou em você o potencial para ter sucesso. Por isso ele está sempre pronto para te apoiar e te elevar, mesmo quando você falha. Ele nunca te abandonará ou te deixará envergonhado. Em vez disso, ele te dará uma oportunidade de redenção e crescimento. Terceiro, ele te ama com um amor eterno. O amor eterno de Deus por você é outra razão pela qual ele não te envergonhará. Esse amor é incondicional, infalível e imutável. Ele te ama tanto que enviou seu Filho Jesus para morrer pelos seus pecados e reconciliá-lo consigo mesmo. Como pai, você daria a sua vida pelo seu filho? Deus fez isso por você. Existe um amor maior ou mais precioso do que esse? Não há. Se ele fez tudo isso, você acha que ele não quebraria protocolos para te favorecer? Ele não ficará de braços cruzados vendo você ser envergonhado. Quando você compreende a profundidade do amor de Deus, pode ter certeza de que ele tem o seu melhor interesse no coração e não permitirá que você seja envergonhado. Enquanto Deus estiver ao seu lado, não importa quem se levantar contra você, ele colocará seus inimigos em desgraça. Nada pode te separar do amor de Deus se você permanecer fiel. Querido filho de Deus, se você tem se sentido sobrecarregado ou desanimado, é hora de mudar o seu testemunho.
O Salmo 34, versículos 4 ao 7 diz: Busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aqueles que olham para Ele estão radiantes, seus rostos jamais serão cobertos de vergonha. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as suas angústias. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Confie em Deus, e Ele te livrará de todos os seus temores. Você buscou a Deus e Ele parece estar em silêncio? Não desanime. Ana orou por muitos anos antes de Deus finalmente responder. 1 ou 2 anos de espera não são suficientes para desistir. Dê um passo de fé hoje e confie nas promessas de Deus. Ele não permitirá que você seja envergonhado. Ele te sustentará com sua mão direita e te dará força para superar qualquer obstáculo que surgir em seu caminho. Quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Quando enfrentar as águas, elas não te afogarão, pois Deus é o seu refúgio. Confie nele de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todas as áreas da sua vida, e ele não te desapontará. Dê um passo de fé hoje. Enfrente todos os seus medos. Abrace aquela carreira que você tem hesitado em seguir ou embarque na jornada do casamento que você tem evitado por medo do fracasso. Não se preocupe com a possibilidade de fracassar, pois com Deus ao seu lado, essa possibilidade não existe. Pense nas coisas que você precisa para essa jornada que ainda não tem. E se Deus disse para dar um passo em fé, faça isso, sabendo que Ele te apoia. E isso é tudo que você precisa para seguir em frente. Deus te ama e não permitirá que você seja envergonhado. Se Ele já fez isso antes, fará novamente. Saia e veja como Ele opera milagres em sua vida. Querido Pai Celestial, agradeço-te pelo dom da vida, pela proteção, pela saúde e pela provisão. Sou grato pela minha família, amigos e por aqueles que me apoiam. Agradeço por seu senhorio sobre minha vida e por não permitir que os planos do inimigo prevaleçam. Exalto seu nome, Deus misericordioso. Imploro por sua misericórdia em minha vida, por cada pecado consciente e inconsciente que cometi e por aquilo que deixei de fazer. Venho diante de seu trono com um coração humilde, buscando sua orientação em todas as provações e desafios que enfrento. Por favor, ajude-me a sempre confiar em ti. Entrego toda a minha vida em suas mãos e peço que tome o controle supremo. Fortaleça minha fé, mesmo quando seja difícil confiar. Sei que não importa a situação, o Senhor não me envergonhará. Tu és um Deus fiel e meu socorro sempre presente nos momentos de necessidade. Sempre que clamo a ti por ajuda, o Senhor responde sem hesitação. Quando as pessoas me abandonam e me decepcionam, teus braços estão sempre abertos para me receber. Não tenho outra coisa a oferecer além do meu sincero obrigado. Obrigado por sempre ver o melhor em mim. Reconheço que fui criado à sua imagem e semelhança e abraço minha identidade em ti. Por favor, ajude-me a nunca permitir que o diabo semeie desânimo em meu coração. Mesmo quando eu cair, segure minha mão e me levante. Recuso-me a viver baseado em meus erros passados, pois sirvo a um Deus que vê além dos meus fracassos. Deus justo, por favor, me ajude a continuar confiando em suas promessas. Não quero andar contrariamente à sua vontade para minha vida. Que cada decisão que eu tomar glorifique seu nome. Sei que todas as coisas cooperam para o meu bem, pois o Senhor está envolvido em minha vida. Por favor, remova meus medos e preocupações e me dê coragem para permanecer firme na fé. Reconheço que tu és a rocha sobre a qual me firmo e que todo outro terreno é areia movediça. Ao sair hoje, que eu possa experimentar vitória e avanço de todos os lados. Obrigado, Pai amoroso, por sua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Se este vídeo abençoou você, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Até a próxima.